Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Santos de Inglês e esta é mais uma aula de inglês para vestibulares. Muito bem-vindo! Hoje é uma aula um pouquinho mais complicada, é uma aula de um tema um pouquinho mais trabalhoso e que é super recorrente em provas, que são as orações condicionais, são as if clauses, tá? Elas têm diversos tipos e até para sua compreensão de texto é importante que você consiga reconhecer cada tipo de condicional e mais ainda a ideia que ela te expressa. Já está aqui nessa tela. Condicionais partem de onde? Tem a parte que é decoreba, certo? Você vê pela figura de fundo que eu tenho if, quer dizer, eu tenho ali condições que levam a um certo resultado, tá? Se tal condição for cumprida, algo acontecerá. Então eu venho de uma if clause, de uma oração condicional que me leva a um resultado, a uma consequência. Para que você entenda bem condicionais, tem a parte que é decoreba, que seria a parte da classificação de uma condicional. Tá? Há diversos tipos. Nós temos a zero conditional, a first conditional, a second e a third conditional. Tá? E você classificar condicionais é uma coisa que depende do tempo verbal. Então essa é a parte que é decoreba. Por exemplo, eu sei que toda zero conditional é feita de presente com presente. Isso é o decoreba. Partindo da parte que é decoreba, seria essa classificação de cada condicional pelo seu tempo verbal, aí sim você pode partir para a compreensão de texto. Seria a parte do sentido que essa condicional te traz. Essa situação, essa possibilidade, essa cena, ela é real ou ela é irreal? Ela é possível ou ela é hipotética? E tudo isso vai derivar da classificação da condicional. Então, quando você entende orações condicionais e você sabe classificá-las, você está já com muita coisa feita para a sua compreensão de texto. Então, agora, classificação aliado ao sentido, ou seja, gramática atrelada à compreensão de texto. Vamos nessa? Tá aqui. Quem é a zero conditional? A zero conditional ela é feita sempre de presente com presente. Note que aqui nas telas eu usei a condição em vermelho e o resultado em azul para ficar muito mais lúdico, muito mais fácil para a sua compreensão. Tá? Toda condicional do tipo zero é feita de presente com presente. Eu tenho tanto a condição como o resultado no presente. E aí, se você fosse lembrar de inglês mais básico, você vai se recordar que em um simple present, ele vai ter qual ideia em uma sentença? Hábito, rotina, verdade, fato. Então, se uma condicional é feita completamente baseada em simple present, ela vai expressar o quê? Hábito, rotina, verdade, fato. O tom que ela tem é de toda vez que eu faço isso, tal coisa acontece. Sempre que eu faço isso, tal coisa acontece. Veja a frase de exemplo. Tá ali, ó. If I have the chance, I go to the movies. Colocando isso em português. Se eu tenho a chance, se eu tenho essa oportunidade, se eu posso, eu vou ao cinema. Não tem um tom de toda vez que eu posso, eu vou ao cinema, porque é isso que ela quer dizer. Essa ideia de sempre que eu posso, eu faço isso. Tanto é que ela pode ser feita não somente com if, mas mesmo como está aqui na sua tela, com when e com whenever. Olha só, com if, se eu posso, eu vou ao cinema. Com when, quando eu posso, eu vou ao cinema. E com whenever, toda vez que eu posso, eu vou ao cinema. A ideia que ela tem por ser toda construída em presente é de hábito e rotina. Tá na sua tela já. É um se eu posso, eu faço. Toda vez que eu posso, eu faço. Quando eu posso, eu faço. Dá no mesmo, não dá? Aqui tem mais ainda dois exemplos para isso. Ó. People die if they don't eat. Pessoas morrem se não comem. É um fato. Como eu te falei, o uso base de um simple present é hábito, rotina, verdade, fato. Então aqui eu falo de fatos. Pessoas morrem se não comem. É verdade, é fato. Isso não se discute. Tá? Sentença de baixo também vai na questão do fato, verdade? Se você adiciona ácido à água, esse pH cai. Sempre, é um fato. Tá? E note que em uma sentença do se eu posso, eu faço, quando eu posso, eu faço, eu tenho ali uma possibilidade, uma condição, um resultado
todos muito concretos, muito possíveis, muito plausíveis. Não são, nossa, se eu fosse mais alto, nada disso. Aqui é tudo muito concreto. Tá? E se eu posso, eu faço aquilo. Essa é a do tipo zero. Eu falo de uma coisa habitual, de um fato, e que sempre que pode, aquilo acontece. E é feita de que forma? If de presente e resultado também com presente. Essa é a zero conditional. Agora, vamos para a first conditional. Quem é a first conditional? Muito embora ela também tenha esse if no presente, o resultado vai ser feito no futuro. Então, agora aqui, eu saio de um se eu posso, eu faço, para um se eu puder, eu farei aquilo. Tá? Agora que esse if presente já entra em subjuntivo. É se eu puder, se eu tiver, se ele vier, se eu comprar. Não mais se eu posso, se eu tenho, se ele vem, se eu faço. Ok? O se eu posso, se eu tenho, se ele vem, se eu faço, é da zero. Na primeira, se eu tiver, se ele vier, se eu puder. Se eu puder, eu farei aquilo. Como está aqui na frase de exemplo, ó. If I save enough money, I will buy a new car. No modo com que a sentença foi construído, você entende que a compra do carro ela é possível, não é um sonho distante. Tá? Se eu juntar a grana, eu vou trocar de carro. Ela não tem um tom de, ai, sabe, se eu juntasse a grana, eu bem que trocaria de carro, aí é outra coisa. Porque aí você já é cair no modo das coisas hipotéticas, impossíveis e reais. É o, se eu juntasse, eu trocaria, mas eu sei que eu não vou juntar, então eu não vou trocar. Não é aqui o caso. Aqui, ouça bem como a frase tem que ser lida. Se eu juntar essa grana, eu vou trocar de carro. É possível que eu junte a grana, não é? Ainda é possível que eu troque de carro. Por quê? Condicionais dos tipos 0 e 1 trabalham com coisas concretas, possíveis, reais, plausíveis. Tá? Sendo que na condicional do tipo 0, sempre que aquilo é feito, alguma coisa acontece. Aqui é, se eu fizer aquilo, tal coisa acontecerá. Ainda é possível que role, nada muito impossível não. Essa é a do tipo 1. Então, tenha isso em mente. Condicionais dos tipos 0 e 1 ficam no campo das coisas possíveis, concretas, plausíveis. Não são sonhos distantes. Podem acontecer, desde que tal condição seja cumprida. Tá? Agora aqui, mais exemplos. Ó, como eu falei antes já, é um se eu puder, eu farei. Mais exemplos. If Mary comes, she will want to drive. Se a Mary vier, ela vai querer dirigir. A gente não sabe se ela vem ainda, mas olha, se ela vier, certamente ela vai querer dirigir. Então veja, eu estou no campo de coisas possíveis. Mais um exemplo. If it rains, we will stay indoors. Quer dizer, se chover, nós ficaremos dentro de casa. Pode ser que chova. E caso isso aconteça, a gente vai ficar dentro de casa. Fazer o quê? Paciência. A frase não fala que toda vez que chove a gente fica em casa. Aí seria uma zero conditional. Seria uma zero. Seria um if it rains, we stay indoors. Quer dizer, se chove a gente fica em casa. Toda vez que chove a gente fica em casa. Nesse caso não. Aqui ela fala que se chover, sei lá, hoje à noite, nós ficaremos em casa. Não é de um sempre, é de um momento específico. É diferente. Perfeito por enquanto? Então tem mais vídeos ainda. Aqui é só o começo das condicionais, por enquanto no campo das coisas possíveis, concretas, plausíveis, reais. Próximo vídeo, a gente parte para as coisas hipotéticas e reais que não são, mas se fossem de uma forma X, o que aconteceria? Certo? Beijo, até já. Tchau, tchau.